a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como já foi mencionado, né, hoje é culto de ensino, estamos aí com tudo novo, né, um ano novo, lição nova, tema novo, então verdadeiramente cria expectativa, porque serão grandes momentos, né, de nós sermos edificados pela palavra do Senhor. Aleluias. Bem, como já foi mencionado também, né, estamos então nessa nova revista, o Deus do livro e o livro de Deus. É um tema, é um título que me chamou bastante a atenção, né, porque é forte, ele cria na gente uma curiosidade, né, quem é esse Deus do livro, esse livro de Deus? Obviamente nós sabemos que é a Bíblia, que é a palavra, que é as Escrituras, que é aquilo que nós meditamos. E isso nos chama bastante atenção, porque verdadeiramente isso traz para nós, e tem sido promovido aí através do nosso pastor, através do nosso tema, de buscar o hábito, né, de buscar o costume de leitura. E verdadeiramente isso é algo que se faz necessário no nosso meio. E infelizmente, no nosso meio, nós somos baseados, né, por um livro. Muitos de nós não temos esse hábito, né? Essa cultura na vida de muitas pessoas, ela não é praticada. Verdadeiramente produz, né, crentes fracos na fé. Isso produz, né, uma geração, isso produz pessoas, famílias que verdadeiramente não vivem o extraordinário de Deus, porque elas só se acham suficiente em vir na igreja, ouvir o que o pastor fala, ou assistir em casa, ou mediante os louvores, né, que existem didáticos aí, e para ela está suficiente. O que ela sabe é o que o pastor falou, mas verdadeiramente é a palavra dele para a gente poder meditar, para a gente poder, né, dedicar tempo de qualidade nisso. E isso é algo que eu poderia ficar aqui o culto todo falando dos benefícios, né, que a leitura tem, porque se a gente prestar atenção, o nosso Deus ele é bem criativo, né? Ele criou diversas coisas e no tocante a ele deixar os relatos sobre ele deixou justamente um livro. Aleluia. Então isso é bem interessante. Por que ele deixou um livro? Então existe um poder na leitura, existe algo extraordinário na leitura. E obviamente os cientistas, a filosofia, a psicologia, ela afirma várias situações que produzem na gente uma eficácia no tocante à leitura. E isso eu convido a igreja, né, você de casa que está nos assistindo, a dedicar esse ano à leitura da palavra de Deus, obviamente, e também a livros, etc. E verdadeiramente no final do ano você verá, né, o quão surpreendente é. Isso melhora a sua fala, isso melhora o seu pensamento, isso melhora o seu conhecimento diante das Escrituras. Então só traz benefícios. Eu gostaria de trazer algumas características, né, como forma introdutória. Bem sabemos que esse é a primeira lição do ano e eu sou grato a Deus, né, por essa oportunidade, por essa responsabilidade. E de forma introdutória eu queria trazer alguns aspectos aqui no tocante a isso, né, o Deus do livro e o livro de Deus. E, obviamente nós sabemos que é a Bíblia, que é as Escrituras, que é a palavra do Senhor. Em 2023, o ano passado, né, a SSB, né, que é a SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela divulgou que a Bíblia chegou a 733 idiomas. Aleluia. Eu nem sabia que existia tantos idiomas, mas 733 idiomas a Bíblia já foi traduzida. Isso, pelos cálculos deles, acarreta quase 70% da população do mundo, né, porque isso equivale a quase 6 bilhões, né, de pessoas têm acesso à Bíblia na sua língua materna. Isso é digno de louvor, porque verdadeiramente muitas pessoas há um tempo ouviram somente a palavra do Senhor e só ficaram naquelas que elas ouviram. Não tinha nada para ela meditar, para ela buscar. E talvez, né, até uns enfraqueceram na fé por falta dessa tradução. Então isso é sim digno de glorificar a Deus. Outra questão que eu quis trazer para a igreja no dia de hoje é que a Bíblia ela tem 1189 capítulos. E aí vocês vão, mas por que esses números, Gabriel? Se a gente dividir isso no ano, né, em média o ano é 365 dias, dá a média de 3, qualquer coisa. Ou seja, por isso que foi dedicado aí, solicitado, você lê 4 capítulos por dia, que até o final do ano, verdadeiramente, vamos estar lendo a Bíblia toda, e é muito pouco, 4 capítulos por dia, em coisa de 10 a 15 minutos, verdadeiramente, a gente consegue fazer isso. Então, se a gente não ler durante o dia, é mais por falta de irresponsabilidade nossa mesmo, porque quem não tem 15 minutos, seja no autocarro, seja no comboio, seja numa pausa, seja antes de dormir, seja no acordar, né, verdadeiramente, vale muito a pena, e é pouco, né, comparado ao tempo que a gente dedica, né? Nesses 1189 capítulos que existem na Bíblia, ele é composto de 66 livros, né? Sendo a divisão do Antigo e do Novo Testamento, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Os estudiosos dizem que desde o Antigo até o Novo Testamento, para a Bíblia ser escrita, foi num período de
1.600 anos. Obviamente teve suas pausas, né? Ali de Malaquias até o Mateus, a gente sabe que o Senhor cessou ali com as profecias, com a manifestação dele, mas do período de Moisés, que foi, né, a referência maior do início, né, das escrituras ali com a Torá, até chegar então na revelação de João e Apocalipse, isso levou cerca de 1.600 anos que a Bíblia foi escrita, basicamente em 2 idiomas, no hebraico, que é o Antigo Testamento, e no grego, que é o Novo Testamento, com alguns momentos uma ênfase no aramaico, né? Em alguns momentos a gente vai ver lá Cristo na cruz, ele fala Eli, Eli, lama sabachthani. Obviamente eu não sei falar aramaico, né? Mas é meu Deus, por que me abandonaste? Isso é uma citação em aramaico. Outra curiosidade também sobre a palavra de Deus, sobre as escrituras, é que ela é composta de 40 autores. Desde Gênesis até Apocalipse temos cerca de 40 autores. Mas o mais interessante é que esses 40 autores, eles são diferentes, né, em sabedoria, em classes sociais, etc. E isso nos traz algo poderoso, porque temos reis que escreveu a Bíblia, né? O rei Davi, o rei Salomão, ele tem escritos da Bíblia. Tem o próprio Moisés, que foi um homem que nós aprendemos no ano passado, um homem, né, ensinado nas melhores faculdades do Egito. Ele escreveu muito parte da Bíblia. Temos também pessoas simples, como o apóstolo Pedro. Ele era um simples pescador, não tinha muita cultura, mas também escreveu a Bíblia. E o interessante que a gente entende é isso, né, que de rei a uma pessoa humilde. O importante não é quem escreveu, mas é quem inspirou aquelas pessoas. E nós sabemos que foi o Espírito Santo do Senhor que inspirou cada um. Aleluias! Encontramos na Bíblia também vários estilos literários, né? Então encontramos histórias, profecia, poesia, alegoria, parábolas, cartas e etc. E isso é interessante, principalmente para você que se está iniciando na leitura. Porventura você possa estar iniciando, você não gosta de poesia, então eu convido você a não iniciar pela poesia. Você talvez goste de história, então inicie pelos livros que falam sobre a história. Isso irá motivar, porque imagine você não gosta de determinada literatura e você inicia naquilo. A tendência é você parar, desanimar. Então inicie por aquilo que você gosta e verdadeiramente o Espírito Santo irá ministrar prazer em ler mais da palavra de Deus. Aleluias! Outra característica também, de acordo com a palavra do Senhor, é que de acordo com o Guinness, e o Guinness, para quem não sabe, é uma plataforma que ela nomeia, né, os recordes do mundo. O Guinness, ele afirma que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, né? São cerca de 5 bilhões de cópias já vendidas e distribuídas. É muito, né? A gente pensa que o mundo chegou aí a cerca de 8 bilhões de pessoas, então, sei lá, 70% do mundo já tem acesso à Bíblia. Queria eu que fosse assim, né? Não é. Porque, por exemplo, quantos aqui tem mais de 2 Bíblias em casa? Dá uma glória a Deus aí. Então você está tendo a Bíblia que é de outra pessoa, amém? Está na hora de você procurar uma pessoa que não tem um desbiblado e doar a sua Bíblia, amém? Obviamente, né, hoje em dia também essa contabilidade talvez perca um pouco de forma, porque só no tablet, só no telemóvel, a gente tem acesso a diversas versões de Bíblias. Então isso tende até mesmo a diminuir essa contabilidade, mas no final dos tempos, né, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o nosso Senhor é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, amém? Outra coisa interessante, isso é poderoso. Tudo que eu disse aqui eu acho poderoso, mas é que a palavra é uma ênfase, né, daquilo que outrora, hoje estamos aqui porque existiu o quê? A reforma protestante, né? Então através da reforma protestante surgiu então as igrejas, e nós estamos aqui graças aos homens que antigamente propuseram, né, a isso. Isso veio o quê? Através da leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus, a história nos diz o quê? Que Martinho Lutero, outrora lendo um capítulo, lendo um livro da Bíblia, ele foi incomodado pelo Espírito Santo. E a gente sabe que a Igreja Católica, nos tempos antigos, eles não davam, né, acesso à Bíblia a todas as pessoas. Então os padres, né, as pessoas responsáveis, eles faziam a sua liturgia, faziam a sua pregação, tudo em latim. As pessoas nem sequer entendiam a língua deles. E Martinho Lutero, inspirado pelo Espírito Santo, certa feita, lendo a palavra de Deus, que é o poder da palavra de Deus, foi inspirado e iniciou então essa reforma protestante. E hoje cada um de nós temos acesso à palavra de Deus, temos um momento de poder cultuar e glorificar o santo nome do nosso Senhor. Amém? Então, verdadeiramente é algo poderoso. A palavra de Deus, ela tem poder. Então, busquemos esse poder, busquemos, né, examinar as Escrituras, meditar nas Escrituras e verdadeiramente seremos edificados. Bem, a lição de hoje é a lição número 1, né, que tem o título O Deus da Bíblia. A leitura bíblica em classe se encontra em Salmos 136, do 1 ao 9, e também o 26 já foi lida, não se faz necessário. Nosso texto áureo já foi mencionado, nos diz: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Se encontra na 1 Timóteo, capítulo 1, e o verso 17. A nossa verdade prática nos diz: há muitos falsos deuses inventados pelo homem ou pelo maligno, mas o Deus da Bíblia é o único verdadeiro e soberano.
Introdução. Eu convido a igreja a estar me auxiliando no 1, 2, 3. Eita glória, maravilha. Deus é um ser supremo, criador do universo, do homem e de todas as coisas. Quem pode dar glória a Deus por isso? Como a lição explica, né? Ela sempre, a introdução, melhor dizendo, ela sempre vai existir a pergunta, né? Essa curiosidade, essa indagação a saber quem é Deus, quem é o Criador, quem é esse eterno. Eu confesso que talvez não seja uma curiosidade pertinente todos os dias, e talvez isso não fica todos os dias, realmente. Mas em algum momento da nossa vida, a gente já teve essa curiosidade, porque verdadeiramente a gente entende que a criação, ela produz na gente. A gente entende, vê uma beleza em um determinado momento, quem criou isso, quem fez isso, e verdadeiramente isso permeia. Isso também existe dois lados. Existe, né, o lado bom e existe o lado ruim. Tem pessoas que têm, observando a situação, vendo circunstâncias, eles têm essa curiosidade. Mas tem também do lado ruim, né, que é a soberba, que é a descrença. A pessoa, verdadeiramente, ela é arrogante no tocante a essa curiosidade. Porém, a forma como cada um de nós, né, busca, e o buscar, quando eu falo, não é a forma literal, andando, pulando, correndo, é a forma intencional, do seu íntimo. A forma como nós buscamos, a intenção que está no nosso coração, ele determina o resultado de como Deus se revelará a cada um de nós. Aleluias. E essa revista, né, lição, tanto essa revista na sua totalidade, quanto esse tema, quanto essa lição de hoje, ela serve tanto para nós que já somos crentes, tanto quanto aqueles que são descrentes, se calhar até mais para eles, né? Porque existe outro detalhe também que vale a pena a gente destacar, que existem muitos crentes que talvez até nasceu na igreja, não perde um culto, vem sempre, mas eles têm uma visão diferente do que é Deus. Aleluia. Eles, por não ler a palavra, por não meditar, por somente se abster de ouvir, né, pelo ouvir os pastores, o irmão, o YouTube falando, ele só se limita àquilo, mas verdadeiramente não mergulha na palavra, ele não dedica tempo, ele não confirma se aquilo que ele ouviu outrora era verdadeiramente de fato, e aí ele entende que Deus é aquilo que ele ouviu. Aleluia. Então eu acredito que até o final do ano haverá uma separação no tocante ao joio e o trigo. Aleluia. Até o final do ano, verdadeiramente, se você é joio, se tornará trigo, né? E já haverá essa separação, já vai começar a separação desde agora, porque verdadeiramente não há hipótese de você ler, meditar, buscar a palavra, o Senhor ministrar o teu coração e tu permanecer na mesma mesmice, naquilo que verdadeiramente não é do agrado do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Tópico de número 1, tem como título a existência de Deus. Ele é composto de 3 subtópicos, na qual a gente irá se ater neste momento. O primeiro é a existência de Deus, questionada. O segundo, a existência de Deus é um postulado. E o terceiro, a existência de Deus não precisa ser provada. O primeiro, a existência de Deus questionada. A lição nos diz o seguinte: o Deus da Bíblia existe. Se ele existe, inquire os críticos da palavra. Por que há tantas tragédias causando sofrimento a milhares de pessoas, inclusive inocentes e piedosos? Por que há tanta injustiça no mundo? Com essas e outras questões, a mente humana procura entender quem é Deus e, de maneira presunçosa, negar sua inexistência ou culpá-la por todas as mazelas dessa vida. Verdadeiramente algo forte, né? Esses questionamentos, algo que mexe com o nosso entendimento, né? Então esse subtópico em especial, ele vem nos fortalecer, a nós que somos crentes, nos propósitos deles. Verdadeiramente essa lição, ela trouxe, né, fortalecimento para a minha fé, e eu profetizo e acredito, né, que verdadeiramente isso também trará fortalecimento para cada coração, aqueles que prestarem atenção. Aleluia. E ele também trará ensino para aqueles que porventura não são crentes, não têm conhecimento acerca da palavra de Deus, né, no tocante às atitudes de Deus que outrora foi ministrada aí em relação ao mundo na qual vivemos. A lição nos diz algo ali que eu quero frisar: o Deus da Bíblia existe? Se ele existe, inquéritos da palavra, por que há tantas tragédias causando sofrimento a milhares de pessoas, inclusive inocentes, piedosos? Por que há tanta injustiça no mundo? Isso também são outras perguntas que em algum momento a gente vira e mexe, isso ministra nossos corações. Recentemente, quem acompanha as redes sociais vai poder lembrar que lá no Brasil, um rapaz que é levita,
né, que era muito querido, né, no meio gospel. Ele estava em um evento, em determinado momento ele teve um ataque fulminante, né, e aí, inclusive, louvando ao Senhor, ele sofreu um ataque fulminante e acabou falecendo naquele momento. E aí isso foi algo que comoveu, né, as redes sociais, comoveu o mundo gospel ali, né, o mundo evangélico naquele momento, porque ele estava louvando um rapaz novo de 30 anos, deixou uma esposa, a filha dele tinha acabado de nascer, tinha 2 meses, prematura, e as pessoas então começaram, né, a gente vê nos comentários, pelas rodas de conversa, as pessoas começaram a imaginar ou a falar sobre, de certa forma, essa injustiça, porque na verdade as pessoas falam, poxa, mas por que tão novo, né, com família, com isso? E diversas vezes a gente vê essas situações. É um pastor que porventura, né, um homem de Deus que sofre um acidente, uma tragédia, um obreiro, uma pessoa que era piedosa, como a lição diz, que era piedosa, que era inocente, e acaba acontecendo alguma tragédia, alguma situação, alguma circunstância que, na nosso ver, né, aquilo é uma injustiça. E isso, em algum momento da nossa vida, isso já produziu na gente essa indagação. Talvez você nunca esboçou isso, né, em palavras, mas você já pensou, mas por quê? Por que fulano, né? Por que agora? Por que isso? Por que aquilo? Então isso está no nosso cotidiano. E essas perguntas, se partirmos para elas sem nenhum entendimento bíblico, sem nenhuma base bíblica, sem nenhuma introdução da palavra do Senhor, com certeza vamos concordar, né, com o que é proposto, que Deus talvez não exista, ou que esse Deus que é descrito na Bíblia talvez não exista. Porque, pelo amor de Deus, como é que acontecem essas situações? Deus é amor. Como é que Ele deixa acontecer essas situações? Muitas das vezes permeia os nossos corações. E se você não tiver estabelecido na rocha, na palavra do nosso Senhor, tendo entendimento, verdadeiramente você pode titubear e se acabar duvidando, né, desse Deus, se Ele existe mesmo, se esse Deus descrito, Ele existe. Agora tem crescido, né, uma teologia aí, um entendimento, né, tem pessoas que diz que acreditam em Deus, né, acredita Ele sendo um ser supremo, um ser eterno, um ser poderoso, mas não o Deus da Bíblia. Isso é definido como deísmo, a letra D de dado. Você já ouviu falar sobre o deísmo aqui? Isso é o deísmo, pessoas que acreditam que existe um Deus, mas que Ele não é esse Deus descrito da Bíblia. Eles acreditam dessa forma porque é uma forma mais racional, podemos dizer. Tudo eles tem que ter uma razão, né? Tem que ter algo concreto ali, exatamente. Então, eles titubeam nisso. E nós já somos o teísmo, né? Nós acreditamos no Deus que tem muitas das vezes razão, mas Ele é um Deus espiritual que age em cima do sobrenatural na grande maioria das vezes. Amém? Mas tem uma passagem da Bíblia que nos fala algo que traz talvez nós um entendimento. Lá em Atos, capítulo 17, verso 23 e 24, fala o seguinte. Atos 17, verso 23 e 24. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não o conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feitos por mãos humanas. Isso aqui o apóstolo Paulo, em Atos, é descrito que ele estava na cidade de Atenas, e aí a cidade de Atenas era uma cidade muito idólatra, onde tinha diversas estátuas, inclusive a estátua com a descrição ao Deus desconhecido. E aí Paulo, em um certo momento, pregando para eles, Paulo reivindica isso e fala acerca disso. O Deus desconhecido, essa estátua que vocês têm a descrição, Ele é o Deus na qual eu prego para vocês. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Alfa, é o Ômega, é o princípio, é o fim. Ele é o Deus que eu prego. Então, esse povo, eles tinham essa estátua, eles tinham a descrição que Ele era o Deus dos deuses, que Ele era o Senhor dos Senhores, o Senhor Supremo, mas mesmo assim eles adoravam outros deuses, porque a adoração deles, porque, né, a consagração deles, porque a dedicação deles era tipo deísmo, era algo racional, porque verdadeiramente se eles entendessem que esse Deus desconhecido era o Deus que Paulo estava pregando, verdadeiramente eles não tinham como adorar outros deuses, eles não se limitavam a adorar outros deuses, porque eles já tinham o Deus dos deuses, era desnecessário adorar outros deuses. Desde a época então de Paulo, né, já era necessário provar a existência, né, ao Deus verdadeiramente verdadeiro, né? E o interessante é que Paulo fala sobre o Deus seu Criador, e isso nos ajuda, né, a compreender o tópico, né, acerca da criação, porque lá na criação tem algo que nos chama a atenção e nos produz então um entendimento melhor desse tópico, né? Lá em Gênesis, quando a gente volta em Gênesis capítulo 1, lá no início de todas as coisas, verso 31, dito o seguinte: e Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Vou repetir: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Deus, quando criou todas as coisas, né, Ele separou céu e terra, Ele separou o mar, a terra também, criou plantas, animais, criou o homem, criou todas as coisas.
E durante esse percurso ele falava, ficou bom. Mas quando ele finalizou tudo, no sexto dia, inclusive no versículo 31 fala, né? Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. A descrição dele, quando ele olhou tudo, ele contemplou aquilo tudo, ele falou assim, rapaz, isso ficou muito bom, né? E isso é interessante porque a gente entende que tudo estava em sintonia, tudo estava da forma que o nosso Senhor queria. Mas eis que no capítulo 3 ali a gente vê que as coisas começaram a se corromper. O pecado entrou no mundo. E aí aquilo que era muito bom já não era tão bom assim, porque começou a se deturpar, começou a ter rachaduras, começou a ter mancha, o pecado começou a destruir todas as coisas. A princípio, digamos que não tivesse pecado, verdadeiramente eu acho que é impossível a gente conseguir fazer algo melhor do que Deus. Ele já tinha feito muito bom. Eu acho difícil, mesmo se não tivesse pecado, a gente conseguir fazer algo melhor do que Deus, né? Mesmo se não tivesse pecado. E aí, para completar e piorar a situação, o pecado entrou no mundo. A gente sabe que onde o pecado chega é só destruição, é só morte, é só rachaduras, é só desilusão. Então, depois do muito bom de Deus, né, é bem difícil a gente melhorar. Mas a revista diz, né, sobre essa questão dos inocentes, dos piedosos, e por que há tanta injustiça no mundo, né? E por causa do pecado, há muitas injustiças na terra. Inclusive, né, a gente sabe que o pecado ele trouxe essa situação. Através do pecado trouxe morte, trouxe dor, trouxe as injustiças. Nós homens ficamos corruptíveis. A justiça não exerce plenamente agora, né? Só Deus exerce a justiça plenamente. Nós somos corruptíveis, nós somos comprados, nós somos, né, moldados de acordo com a situação. Existe uma frase no mundo, né, que todo homem tem o seu valor, todo homem tem o seu preço. Aleluia. Por quê? Porque nós somos corruptos, infelizmente. Então a justiça é plena, ela não mora mais dentro da gente. Por isso que existe. Então, se em algum momento da situação da nossa vida, né, ouvir essa indagação, por que acontece tantas injustiças no mundo, né? A resposta é essa, é porque o pecado entrou no mundo. Porque lá no jardim do Éden, Deus fez as coisas muito bom. Quando Deus criou as coisas, Ele criou tudo muito bom. Mas quando o pecado entrou no mundo, aí as coisas desandaram. E hoje nós estamos debaixo dessa consequência. Mas o Senhor tem todo o controle em suas mãos. Aleluia. E existe uma frase no mundo que fala o quê? Né? Que a justiça do homem é falha, mas a divina, a justiça de Deus, ela não falha. Então nós temos que permanecer, porque o nosso próprio Jesus, a gente olha para essa situação, né? Porque muitas pessoas piedosas sofrem injustiças, mas o nosso próprio Jesus sofreu, gente. E pior, ele verdadeiramente era um homem piedoso, ele verdadeiramente era um homem inocente, mas ele sofreu todas as coisas. E ele ainda disse mais, né? No mundo nós teremos o quê? Teremos aflições. Então, verdadeiramente, estamos sujeitos a toda situação. Isso não é culpa, isso não é querer de Deus, é circunstância que o pecado trouxe para nossas vidas. Verdadeiramente, temos que permanecer o quê? Firmes na palavra, confiantes no Senhor, olhando para o alvo que é Cristo, né? E almejando, encorajando nele, verdadeiramente nós venceremos isso, né? Porque se a gente olhar para as circunstâncias da vida, verdadeiramente nós vamos parar. Mas o nosso Senhor, Ele tem promessa, né? Ele tem morada, Ele tem coisas eternas para cada um de nós. Então, infelizmente, o pecado trouxe essas injustiças e nós vamos, né, acontecer, calhar delas ter sobre nossas vidas, aleluias. E isso não é culpa, isso não é o querer do Senhor, mas isso é consequência do pecado, porque Ele fez tudo muito bom. E muito em breve nós teremos também esse tudo muito bom para usufruirmos em plenamente. Amém? Subtópico de número 2, a existência de Deus é um postulado. Eu convido a igreja a estar me auxiliando no 1, 2, 3. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Graças a Deus, aleluias. Bem, subtópico número 2, a existência de Deus é um postulado. Quem que sabe o que é postulado? Dá um glória a Deus aí. Bem, eu imaginei, eu também não sabia, viu, igreja? Fica tranquilo. O postulado, né, quando eu fui pesquisar, significa afirmação sem necessidade de demonstração. Então, é basicamente você afirma uma coisa e necessariamente ela não precisa ser demonstrada, porque você tem tanta convicção, tanta certeza naquilo que você está afirmando, que não se faz necessário a demonstração. E isso a gente define, para melhor compreensão, como fé, né? Como crer, como acreditar, e no tocante às coisas de Deus. Nós acreditamos nas coisas de Deus, nós cremos, nós temos fé naquilo. Então isso é postulado, né? É uma afirmação sem necessidade de demonstração. Do contrário a isso, ou seja, é uma incredulidade. Então uma pessoa que exerce, né, o postulado, não sei exatamente o contrário da palavra postulado, mas é a incredulidade. Amém?
Então, se eu perguntar para a igreja, por exemplo, Deus é real? Uma pergunta, Deus é real? Aqui no nosso meio, né, todo mundo com unanimidade vai dizer que Deus é real. Mas se eu falar assim, me demonstra então que Deus é real, aí dá um pouco de dificuldade, se calhar. Obviamente nós temos alguns meios, algumas pessoas que talvez vai levantar, Deus é real sim, porque Ele fez um milagre na minha vida, eu era de certa forma, aconteceu isso, e tudo bem, né? É uma forma de demonstrar isso, mas uma pessoa incrédula não é suficiente. Uma pessoa que verdadeiramente incrédula, né, ela vai achar meios da ciência, meios da filosofia para contrapor você, aleluias. Então isso não será talvez suficiente para isso, por isso que é muito importante nós buscarmos cada vez mais acerca da palavra. Mas a revista nos diz algo interessante: Deus é real e não precisa ser demonstrado com a base na lógica humana, porque a lógica humana, né, ela tem que ser vista, ela tem que ser palpável, né, ela tem que ser demonstrada mesmo. A lógica humana é isso, a gente só crê naquilo que vê. Então, se eu não vi, eu não acredito, né? Existe muito isso nos dias de hoje, né? Mas certa feita, sendo Jesus o Deus na terra, aqui nós aprendemos, né, que Deus, né, que Jesus é Deus, tabernaculou, habitou em nosso meio. Eles pediram para Deus, teve a ousadia, a prepotência de pedir a Deus uma demonstração, aleluia. Lá em Marcos capítulo 8, 11 ao 12, nos diz o seguinte: Marcos capítulo 8, do 11 ao 12: os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Verso 12: ele suspirou profundamente e disse: por quê? Porque esta geração pede o sinal milagroso. Eu afirmo que nenhum sinal será dado a vocês. O interessante desse relato aqui, né, é que aqueles fariseus, conhecedores da lei, mestres, né, eles tinham todo o conhecimento, sabia ali do início ao fim sobre a Torá, sobre a lei. Eles chegam diante de Jesus e pedem uma demonstração sobre o Deus, e sendo Jesus Deus, aleluia. Então, olha o tamanho da ousadia dele. Ele chega para Deus e pede uma demonstração de Deus. É uma tamanha de uma incredulidade, é uma tamanha cegueira espiritual que verdadeiramente é perigosa. E isso é interessante porque isso Marcos já é relatado em Marcos capítulo 8. Então, do capítulo 1 até o 8, Jesus já tinha iniciado o seu ministério. Ele já tinha feito milagres, já tinha curado pessoas, ele já tinha, né, multiplicado, inclusive no capítulo 8, né, os capítulos acima, é onde o Senhor faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, verdadeiramente, ele já tinha demonstrado diversos sinais. Ele já tinha demonstrado que ele era, né, aquele que João Batista estava pregando, o Filho de Deus que estava habitando na terra. Então, o sentimento, né, que existia naquele momento ali era de total incredulidade da parte daqueles fariseus, né? Porque Jesus já havia feito diversas demonstrações. E a questão é que a pessoa incrédula, né, o coração, esse sentimento que habita nele, isso faz com que a pessoa tenha uma cegueira tremenda. Aleluia. E eu não estou falando de uma cegueira, porventura física, é uma cegueira espiritual. Escamas, trave, tudo que possível que puder tampar a visão da pessoa incrédula, isso tem sobre a vida dela. E talvez você pense que isso aconteceu só com os fariseus. Não. Isso talvez algum de nós tenha essa cegueira espiritual. Alguma pessoa que está nos assistindo talvez esteja nessa mesma situação. Porque um dos discípulos de Cristo, né, é conhecido também como uma pessoa incrédula. Aleluia. Alguém sabe quem é um dos discípulos aqui que era incrédulo? Existe o ditado aí, né? Tomé, o homem de pouca fé. Ele era uma das pessoas incrédulas. Então, isso não sou eu que estou falando, amém? A palavra de Deus nos confirma isso. Em João, capítulo 20, o verso 24 e 25, diz o seguinte: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Agora imagina essa situação, uma pessoa incrédula, né? Jesus então ressuscita, aparece a diversas pessoas, e quando aparece para os discípulos, o Tomé, o incrédulo, não estava naquele momento. Aí no verso seguinte, verso 25, os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Aí arrebentou com Tomé, porque ele não estava no local, e chega o pessoal: rapaz, a gente viu o Senhor, ele ressuscitou mesmo, ele está aí vivo. E aí a resposta de Tomé no verso seguinte: mas ele lhe disse: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar meu dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, não crerei. O homem era verdadeiramente o ápice da incredulidade, porque não bastava somente os homens falar, não bastava somente ele ver Jesus, não bastava somente isso, ele tinha que botar a mão, ele tinha que sentir, só assim ele então creria no Senhor. Era tamanha incredulidade. Aí a gente, né, no decorrer da Bíblia aqui, nos versos seguintes, fala então que depois de algum tempo, Jesus então aparece aos discípulos novamente, mas propositalmente para Tomé. E aí ele fala: então Tomé, eu estou aqui
toque a ferida, pode pegar, pode colocar a mão. E aí então ele, acredito eu, né, que no verso 28 diz então: disse-lhe Tomé, Senhor meu Deus e Deus meu. Eu acredito que ele se prostra, que ele se rende e que ele então, a partir daí ele crê. Mas aí o Jesus também não deixa por baixo, ele traz um ensinamento para mim e para você. No verso 29, então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Aí ele termina: felizes os que não viram e creram. Aleluias. Ô igreja, nós não estávamos na cruz do Calvário, a gente creu que Jesus morreu por nós. A gente não estava quando os discípulos estavam pregando lá, a gente creu na palavra do Senhor. A gente não estava quando cada livro desse foi escrito, a gente crê no poder dessa palavra, aleluia. Então, bem-aventurado é cada um daqueles que não viu, mas creram. Aleluias, glórias a Deus. Subtópico de número 3, convido a igreja a estar me auxiliando no 1, 2, 3. Maravilha, graças a Deus. Pode dar glória a Deus por isso, igreja? Então, subtópico número 3, a existência de Deus não precisa ser provada, né? Nós aprendemos no subtópico anterior sobre a palavra postulado, sobre a questão da existência de Deus postulada, e nos diz que a afirmação sem necessidade de demonstração. E nesse subtópico, né, ele nos declara que a existência de Deus também não precisa, né, ser provada. A revista, né, no tocante a isso, ela nos traz duas perspectivas. Ela nos diz o seguinte: a ordem e a harmonia que permeia toda a criação pressupõe a existência de um Criador. A mente humana limitada e falível jamais conseguirá provar a existência de Deus à parte da fé. Então, como eu disse, duas situações aí que ela nos traz ao entendimento da existência de Deus não precisa ser provada. Por mais que ela não precisa ser provada, ela é provada, né? E nessas duas características, a primeira que ela nos traz é a criação. Olha o que ela diz: a ordem e a harmonia que permeiam toda a criação pressupõe, né, nos induz, nos instiga, nos faz ter a noção de que existe um Criador. Tem criatura de Deus aqui essa noite? Eu sou pois. Então, quando eu olho para vocês, quando você olha para mim, nos traz um entendimento, porque talvez olhando assim rapidamente a gente não consiga entender, mas quando você entende um mínimo de anatomia aí, né, quando a gente pesquisa, vê qualquer coisa, o mínimo do ser humano, a gente vê que é uma obra-prima. Não tem como uma explosão, né, um Big Bang ter gerado seres humanos tão perfeitos, né, tão racionais, tão verdadeiramente feitos, né, com excelência pelo nosso Senhor. Nós sabemos que nós somos o quê? Imagem e semelhança do Criador. Então é uma obra que nosso Senhor dedicou tempo ali, Ele pegou o barro, elaborou. Então, olhando, contemplando as pessoas, a gente também consegue enxergar que existe um Criador. Isso não pode ter vindo de uma evolução. E eu falo isso porque, pronto, recentemente eu fui pai, né? E às vezes eu estou brincando com minha filha, e é interessante, igreja, porque se a gente vê qualquer pessoa adulta sem dente, não é interessante. Talvez se vocês me verem sem dente, não é bacana, qualquer um de nós. Mas é engraçado que às vezes, né, ela dá um sorrisinho pra gente, rapaz, sem nenhum dente, só aquela gengivinha, e aquilo me derrete todo. Como é que eu olho para aquilo e não vejo o Criador naquilo? Você está entendendo? É lindo de ver. E obviamente eu estou puxando a sardinha para minha filha, mas isso é qualquer bebê, né? Tem a pastora ali agora, recentemente foi vó. E o interessante é que com você, estando no seu pior dia, você chega diante de um bebê, ele te dá um sorriso daquele, banguelo, sem nenhum dente, você já melhora seu dia. Aleluia. Então isso eu consigo contemplar a criação nisso. Mas obviamente, né, a gente não se atém somente a isso. Recentemente eu estava vendo um podcast de um homem, né, que ele é cientista, ele é PhD, teólogo, ele é doutorado na ciência, é formado em química, ele sabe a tabela periódica do início ao fim. E para completar, né, a cereja do bolo, ele também é evangélico, é crente, aleluia. Então a característica dele é misturar ciência e Bíblia, né? E eu estava assistindo o podcast, ele falou uma frase que me chamou muita atenção, que ele disse o seguinte: a ciência olha a Bíblia com os olhos da ciência,
Mas o correto é olhar a ciência com os olhos da Bíblia. O que ele quer dizer com isso? É que muitas das vezes os cientistas, né, os estudiosos, eles vê algum fato relatado na Bíblia, eles vão então investigar isso. E eles pressupõem, né, nas suas investigações que aquilo não existiu. Ou seja, eles, né, não dão a relevância, né, que a Bíblia merece. Eles falam que a Bíblia está mentindo, porque aquilo não é possível, porque a ciência afirma que aquilo não é possível. Um mar vermelho abrir não é possível, gente, pelo amor de Deus. Fazer isso não é possível. Ressuscitar uma pessoa depois de 4 dias é impossível. Mas verdadeiramente nós cremos naquilo, aleluias. E o que ele então indica é que a ciência descobriu alguma coisa, então vamos para a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus, com certeza vai ter aquilo que eles identificaram. E se não tiver na palavra de Deus, então aquilo que eles falaram, aquilo que é o errado. Aleluias, glórias a Deus. Mas, né, como disse sobre a criação, eu trouxe aqui algumas características e obviamente eu não posso falar com toda a categoria, porque eu não sou cientista, não sou um grande estudioso, mas eu convido você, nos momentos vagos, a pesquisar, e eu tenho certeza que se o cientista, se aquilo que está falando tiver um mínimo de, né, de discernimento, verdadeiramente, de verdade, ele irá trazer, né, a coisa correta. Por exemplo, a Terra ela está exatamente onde ela deveria estar, né? Se a gente for ver as pesquisas aí, os cientistas falando, se a Terra estivesse um pouco para cima, um pouco para baixo, um pouco para o lado, um pouco para o outro lado, verdadeiramente estaria bem mais, né, complicado do que já está, né? Então Deus, né, colocou ela no exato lugar. O Sol, por exemplo, se ele estivesse um pouco mais perto da Terra, um pouco mais longe da Terra, verdadeiramente não haveria vida humana, porque se ele estivesse mais perto ia queimar, se estivesse mais longe não ia proporcionar as características que ele proporciona para a gente. Olhando para o mar, por exemplo, o mar ele tem seu limite, né? As ondas vêm e voltam. Eu cresci com minha mãe falando: Gabriel, água não tem cabelo. Por quê? Porque ela vai onde quer, ela tem a força, é isso, aquilo, mas o Senhor colocou limite no mar. Isso está na palavra de Deus, lá em Provérbios, né? Quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem. O Senhor deu ordem, ele tem ordem, e o mar obedece à ordem do nosso Senhor. E isso eu estou falando de coisas grandiosas, mas foi citado aqui, né, no momento ofertório, para a gente poder observar coisas simples. Observe os pássaros. Eles não plantam nada, mas tem o que comer. Observe o lírio do campo, tem as melhores vestimentas. Então, coisas simples da criação. Verdadeiramente, todos nós já contemplamos coisas bonitas, e a gente olha para aquilo e fala: meu Deus, como meu Deus é lindo, criou cachoeiras, criou verdadeiramente um contraste de luzes, criou isso, criou aquilo, montanhas, coisas lindas. Então, olhando para a criação, contemplando a criação, a gente entende que isso não foi formado por uma evolução, por um Big Bang, por uma explosão. Porque é até difícil de acreditar nisso, nessa teoria, né, de Darwin, aí, da evolução, da explosão do Big Bang, etc. Porque pega qualquer coisa que consegue explodir, seja uma bomba, dinamite, um balão, um pneu de carro, e explode e deixa ele lá por muito tempo. Aquilo não vai se tornar nada, aquilo não vai evoluir nada, aquilo só é destruição. Como é que verdadeiramente, né, uma coisa pequena que explodiu vai se tornar essas perfeições que existem hoje? Então existe sim um Criador, e nós sabemos bem que é o nosso Senhor Deus que está no céu, governando todas as coisas. Amém? Tópico número, a conclusão, a segunda parte, né, a primeira é sobre a criação, e a segunda lição nos diz o seguinte: a mente humana, limitada e falível, jamais conseguirá provar a existência de Deus a parte da fé. Essa também é outra conclusão. Sem a fé, meus irmãos, é impossível a gente provar a existência de Deus, porque verdadeiramente a gente pode juntar, né, os melhores teólogos, os melhores pastores, os melhores cientistas que são a favor da Bíblia, né, os melhores arqueólogos aí que pesquisam, e colocar de frente numa pessoa que é incrédula. Você pode usar os melhores argumentos. Se o Espírito Santo do Senhor não ministrar na vida daquela pessoa, as escamas dos seus olhos não serão caídas, tiradas, aleluias. Mas se talvez o seu João, a Dona Maria, e ela é cheia do Espírito Santo, cheia da fé, e ela simplesmente falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, e o Espírito Santo ministrar na vida daquela pessoa, ela liberta, então ela consegue enxergar que Deus realmente existe. Aleluias, graças a Deus. Subtópico número 2 nos diz: a limitação humana diante de Deus. É composto de 2 subtópicos. O primeiro, o homem natural não alcança a mente divina, e o segundo, o homem natural não compreende as coisas de Deus. O homem natural não alcança a mente divina. Nos diz o seguinte: Deus, em sua infinitude, é incompreensível à mente humana. O ser humano pode até conhecer Deus através da revelação natural, mas de modo limitado, pois o finito não pode abarcar o infinito. Entretanto, o Eterno, em sua bondade, revelou-se ao homem através de Cristo, maravilha do Senhor. Então, o homem natural não alcança a mente divina. Nós, humanos, né, ao decorrer de todos esses séculos, nós já alcançamos diversas conquistas
conquistas, diversas, né, proezas, diversos feitos verdadeiramente, né? Há quem diga aí que o homem já foi até mesmo à lua, né? Então isso é um grande feito. A gente observa a medicina aí, né, um transplante de órgão, isso é algo extraordinário. O Senhor tem dado sabedoria para as pessoas proporcionar coisas, né, extraordinárias, grandes feitos ao longo dos anos aí. Mas tudo isso é possível, sim. Porém, de acordo com a nossa lição, de acordo com a palavra de Deus, né, existe algo além da nossa capacidade, a gente possa fazer o que fazer, que é ter em plenitude, né, a mente divina, pensar como Deus, ter o exato pensamento de Deus, é o que a lição vem nos propor, né? Isso, existe uma discrepância grande, porque primeiro a gente está falando de Deus e de nós homens. Então é Deus lá em cima e nós aqui embaixo. Verdadeiramente a mente de Deus, os pensamentos dele, né, nós não conseguimos sondar em plenitude. Nós estamos falando do Criador de todas as coisas, de nós que somos criaturas. Nós estamos falando de algo que é eterno e nós que somos perecíveis, que somos, né, finitos. Aleluias. Mas em Filipenses nos traz um conforto acerca disso, porque no final fala o quê? O entretanto, o eterno em sua bondade revelou-se ao homem através de Cristo. E lá em Filipenses capítulo 2, o verso 5, é um texto bem conhecido, mas eu vou estar lendo na versão NTLH. Inclusive eu até recomendo essa versão para aqueles que estão se iniciando, que não tem muito hábito de leitura. Essa versão, ela significa Nova Tradução da Linguagem de Hoje, e ela traz uma linguagem mais contemporânea, mais fácil de compreensão, né? Talvez a gente pegue algumas Bíblias que tem uma linguagem mais, né, elaborada, e aí a gente acabe desanimando com isso. Então essa versão NTLH, eu recomendo ela para aqueles que estão iniciando. Mas em Filipenses capítulo 2, verso 5, nos diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. E nós estamos falando ali no título, né, que o homem natural não alcança a mente divina. Mas aqui o apóstolo Paulo escrevendo, né, ao povo de Filipenses, aos nossos irmãos de Filipenses, ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. Basicamente ele fala: tenham em vocês a mesma mente de Cristo Jesus. E Cristo Jesus é o quê? Deus também. Aleluias. Todo mundo concorda que Cristo Jesus é Deus? Então ele fala essa questão, né? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Porém ele continua: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Verso 7, pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Então o próprio Filho, que era Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Então a mente de Cristo, na qual o apóstolo Paulo nos reivindica, nos instrui a ter, é essa mente que Cristo teve, de não considerar ser igual a Deus. E talvez você se pergunte então, mas quando é que nós tentamos, quanto que você tentamos, né, ter a mente de Deus, tentamos ser igual a Deus? Quando nós fazemos algo sem ouvir a Deus, quando nós fazemos algo sem buscar a Deus. Aleluia. E isso é em massa, né? Quantos de nós buscam a Deus, né, em momentos fáceis? Na grande maioria nós temos atitudes, vou tomar essa atitude e tá bem. Ou até mesmo em momentos difíceis. Eu tenho que comprar uma casa, por exemplo. Quantos buscam a Deus para comprar uma casa? Quantos buscam a Deus para poder trocar de trabalho? Quantos buscam a Deus para poder vir para Portugal? Talvez você que está nos assistindo aí do Brasil, eu ir para Portugal e estou indo. Você buscou a Deus? Então, quando você toma atitude sem antes buscar a Deus, sem antes buscar o que a palavra de Deus nos fala, você está tentando ser Deus, porque você está tentando ter sua vontade. Nós recitamos ano passado que a vontade do Senhor é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então, não tem vontade melhor do que buscar a vontade de Deus. E a vontade dele está estabelecida, está falada na palavra de Deus. Tudo que você precisar, tudo que você necessitar, na palavra de Deus você vai conseguir encontrar. Então, antes de você tomar qualquer atitude, seja ela qual for, busque, né, a presença do Senhor, busque a resposta da parte do Senhor. Cedo ou tarde ele vai falar. Aleluia, né? Então, isso através da nossa comunhão, do nosso relacionamento, da nossa intimidade, nossa busca com o Senhor, verdadeiramente Ele irá ministrar isso aos nossos corações. Aleluia. Então, ter a mente de Cristo, e isso é a mente de Deus, é ser obediente, né? A descrição aqui é que o Senhor não considerou ser igual a Deus, né? Mas Ele tomou a natureza de servo, tornou-se humano e viveu uma vida comum. Então foi obediente. Servo fala de obediência, aleluia. Então ter a mente de Deus é obedecer. Ter a mente de Deus é saber que Ele é o Criador e nós somos criaturas. Ter a mente de Deus é saber que Ele é eterno e nós somos finitos. Ter a mente de Deus é saber que Ele é Deus, aleluia. Nós somos homens, nós somos pó, nós somos perecíveis, aleluia. Então você vai querer competir com aquilo que é Criador, com aquilo que é eterno, com aquilo que é Deus, aleluia. Verdadeiramente Ele quer o melhor, Ele tem o melhor, Ele pode o melhor para cada um da gente. Glórias a Deus. Para finalizarmos, subtópico número 2 nos diz: o homem natural não compreende as coisas de Deus.
a lição nos diz o seguinte: o ser humano, em razão do pecado, tem dificuldade de crer em Deus. A Bíblia nos esclarece: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Contudo, a existência de Deus independe da incredulidade dos homens. O nércio, em sua ignorância ou orgulho, diz: não há Deus. Mas os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Glórias a Deus. Então, o homem natural não compreende as coisas de Deus. E esse subtópico, ele de certa forma resume tudo que nós já falamos até aqui agora, né? Porque nós já falamos sobre o questionamento acerca da existência, nós já falamos sobre a necessidade de demonstração da existência de Deus, nós falamos sobre a aprovação da existência de Deus, nós falamos sobre o fato de nós não termos a mente de Deus em plenitude. E isso, para a gente poder adiantar, isso é o resultado, né, de uma possível não compreensão das coisas. Tudo que eu já falei anteriormente sobre o questionamento, sobre a necessidade, sobre a aprovação, sobre o fato de não termos a mente de Deus, quando a gente não compreende isso, isso acarreta para o homem natural que existe na gente não compreender as coisas de Deus. Aleluia. E o grande causador dessa incompreensão, nós já falamos no início, é o pecado. O pecado, ele distorce as coisas. O pecado, ele modifica, né, a nossa compreensão. E isso, além de nosso Deus ser supremo, ser maioral, né, além de tudo, tem essa questão do pecado distorcer as coisas. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, antes dele ir, né, ele nos deixou uma promessa, e essa promessa, ela verdadeiramente nos ajuda a entender, a compreender as coisas de Deus. Aleluia. A gente sabe que essa promessa é o quê? O Espírito Santo, né? O Espírito Santo foi prometido nos evangelhos, em Atos, foi pregado aqui pelo pastor Éfeso, né, sobre o Espírito Santo, falou aqui. E o interessante é sobre as características do Espírito Santo. A característica dele é definida como conselheiro, como ajudador, como consolador, né? O Espírito Santo é aquele que sonda o mais íntimo da gente, né? E verdadeiramente ele nos proporciona, né, essa possibilidade de compreender a Deus, porque, como é dito no subtítulo, a limitação humana diante de Deus. É isso mesmo? Não, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Então, o homem natural, a nossa naturalidade, verdadeiramente não vai compreender um Deus que é espiritual, que é sobrenatural. A gente vai olhar para as situações e não vai compreender. Mas quando nós temos o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o ajudador, né, que é aquele que nos ajuda, nos conforta, aí nós conseguiremos compreender, né, o que nosso Senhor tem para cada um de nós. E o mais interessante é que o Senhor fez essa promessa, e certa feita ele disse, né, é melhor que eu vá, porque eu assim consigo mandar, né, o Espírito Santo, porque Jesus está do nosso lado, está à nossa frente, está atrás, mas o Espírito Santo está dentro de mim e está dentro de você, e ele verdadeiramente trará a compreensão plena de todos, né, a proporção que o Senhor quer colocar sobre a minha e sobre a tua vida. Graças a Deus. Próxima aula, lição de número 2, o Deus da Bíblia é diferente. Aleluia, espero que tenha sido edificado a vida de cada irmão. Quero desde já desejar um feliz ano novo para todos, agora no início, que verdadeiramente seja um ano de muitas bênçãos, prosperidade.